Hoje nós vamos falar sobre leitura. Eu quero te ajudar a criar o hábito da leitura, ler melhor, memorizar o que você ler, escolher os livros que você vai ler. E eu acredito que este é um vídeo para qualquer um que depende do seu conhecimento para viver. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo. Este vídeo depende do meu conhecimento. Eu dou aula, depende do meu conhecimento. Eu atendo mentoria, depende do meu conhecimento. Todo o meu trabalho depende do meu conhecimento. E o conhecimento, uma das formas de adquirir ele é lendo livros. Não é a única, mas é uma das melhores que existe. E eu quero, por isso, te ajudar a ler muito mais e melhor. Por incrível que pareça, apesar de eu falar ler mais e melhor, nós vamos ver, e isso daqui é o livro A Vida Intelectual, que eu já li inúmeras vezes desde 2020, e nós vamos ver que ele começa dizendo que nós temos que ler pouco. Nós temos que ler pouco. A principal regra, ou a primeira regra é esta: leia pouco. O que isso quer dizer? Vamos interpretar isso da seguinte forma. Eu vou te mostrar de uma forma bem prática. Agora é 6:02 da manhã. 6 horas da manhã é o meu horário que eu já estou aqui na atividade intelectual. Já estou lendo. A melhor coisa que você pode fazer é incluir um pouco de leitura de manhã e um pouco de leitura no fim do dia. Como assim? Eu te sugiro começar com 15 minutos. 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite. Primeira coisa a fazer no dia, ou uma das primeiras coisas antes de trabalhar, e uma das últimas coisas a fazer antes de dormir. Se você já lê um tanto, eu sugiro que você adicione 15 minutos e vá adicionando ao longo dos próximos meses até você estar lendo 2 horas. Acho que 2 horas me parece um bom número, um bom limite para você ler. A gente pensa, quando pensa em leitura, a gente quer ler tudo, quero ler um monte de livro, quero ler o mais rápido possível, porque tem muita coisa para ler. A proposta aqui do Certiange é diferente. A proposta é: calma, você tem que ir devagar. Conhecimento não é uma coisa que se adquire rápido. Você não pode acelerar tanto assim, porque existe um tempo de maturação das suas ideias. Então, tentar ler um monte de coisa, tudo, todo dia, não é bom. Começa com 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos à noite. Há um tempo atrás, eu aprendi, isso daí foi mais ou menos em 2021, e eu testei na minha vida e eu vi que era verdade. Se você arruma o começo do seu dia, o que a gente chama de rotina matinal, se você arruma o final do seu dia, rotina noturna, o seu dia inteiro ele tende a se encaixar com o passar do tempo. Cara, eu percebi, arrumei amanhã, arrumei à noite, parece que o dia inteiro começa a ganhar uma ordem. Por isso que eu estou te sugerindo colocar 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos à noite. E para fazer isso, como eu consigo viabilizar? Por exemplo, essa câmera, ela fica aqui na minha mesa, neste exato lugar, todos os dias, o tempo inteiro. Para quê? Para eu tirar aquela barreira da preguiça de arrumar a câmera para começar a gravar. Com o livro eu faço a mesma coisa. Os livros que eu leio de manhã, eles estão aqui na minha mesa. Então, aqui tem um monte de livro de consulta, livro do meio do dia, mas o livro que eu leio de manhã está aqui. E o livro que eu leio de noite já fica lá do lado da minha cama. Ele já fica pronto para eu chegar na cama e o livro estar lá. O que você faz? Você coloca um livro no lugar que você vai ler de manhã e você coloca um livro no lugar que você vai ler à noite. Se meu gato tá aqui, ô Bilbo, calma aí, Bilbo, depois eu vou aí. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre quais livros ler. Que livro eu leio de manhã? Que livro eu leio à noite? Que livros eu tenho que ler? Nós vamos chegar lá, tá? Vamos passar de página aqui. Meu gato quer subir. Sobe aqui, vai. Nossa senhora. Pronto, subiu. Vamos lá, desculpa meu nariz aí, eu tô meio gripado. Agora nós vamos entender um outro ponto. Ele diz assim: nós temos que ler inteligentemente e não apaixonadamente. O Bilbo quer pegar meu microfone. Você tem que ler inteligentemente e não apaixonadamente. Deixa eu te explicar, isso é muito importante. Olha só, você não deve ler com o seu estômago. Você não deve abrir um livro para criticar o autor. Você não deve abrir um livro primeiro pensando já em concordar ou discordar. A primeira coisa que você tem que fazer quando pega um livro é a suspensão da descrença. Você tem que desligar a sua chavinha do que você acredita e você tem que se colocar numa posição de: eu vou entender esta pessoa, eu vou entender esse autor, eu quero saber o que ele pensa, eu quero entender o pensamento dele. O primeiro passo para você aprender qualquer coisa
é abaixar a cabeça e se colocar numa posição de ouvinte. Você está entrando num livro, num diálogo. Só que esse diálogo não é um debate. Ele começa simplesmente como: eu vou te ouvir, o autor, eu vou ouvir o autor e eu vou tentar entender a cabeça dele. E depois que você tentar entender a cabeça do autor, é que você vai se perguntar: tá bom, isso aqui é verdade? Eu concordo? Que críticas eu tenho? Será que dá para colocar em prática? Será que me serve para alguma coisa? Isso é o próximo passo. Ler apaixonadamente significa você colocar muito do seu estômago na leitura, o que atrapalha demais você entender o que você está lendo, você aprender com isso. Você vê que o meu gato está pegando aqui, o Bill está pegando a lapiseira. Olha o que ele fala: não se trata de sonhar, de emocionar-se, mas de governar um lar e dar-lhe a melhor vida possível. Vamos aos livros como a dona de casa vai ao mercado. Olha o que ele está mostrando. Eu tenho um lar, eu tenho uma casa e eu tenho família. Eu tenho minha esposa e tenho meus filhos. O que é governar um lar? Governar um lar é pôr ordem. Pôr ordem é: tudo tem que estar no seu lugar, a casa tem que estar limpa, tem rotina, tem hora de acordar, tem hora de dormir, a louça tem que estar lavada e por aí vai. O que é governar a leitura? É você ordenar o que você está lendo. Você vai ver daqui a pouco, nós vamos entender os tipos de livros, mas o que você tem que entender é isso aqui, ó. A leitura desordenada entorpece o espírito. Ela te deixa desnorteado. Ela não te faz aprender. Não o alimenta. O que você tem que fazer? Olha só. Por que eu escrevo? Por que eu grifo? Por que eu anoto um monte de coisa? Você vai ver que tem várias páginas que estão anotadas aqui. Ó, grifado. Tira a mão daí, Bill. Ó, grifado aqui. Anotado aqui. Então, por que eu faço isso? Vamos descer o gato. Desce aí. Por que eu faço isso aqui? Porque isso é um primeiro passo para ordenar a leitura. A memória, ela precisa de organização. Memorizar é guardar elementos 2 a 2 dentro de categorias. Por que 2 a 2? É mais fácil você lembrar de uma coisa que está associada a sua outra, como numa corrente. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui e você vai entender isso. Ó. Ele organiza o livro da seguinte forma: a vocação intelectual, as virtudes do intelectual cristão, a organização da vida, o tempo do trabalho, o campo do trabalho, o espírito do trabalho e a preparação do trabalho. Agora olha o que ele fala aqui, ó. Na preparação do trabalho, parte A, leitura. Parte B, organização da memória. Parte C, as notas. O que é isso? Organização por categoria. Eu tenho uma categoria maior e dentro dela pequenas categorias. E uma outra coisa é, para eu lembrar disso depois, basta eu pensar, bom, na preparação do trabalho existem 3 grandes tópicos, e eu vou um por um. Memória, leitura, que está ligada com a memória, que está ligada com a anotação. Se eu vou guardando as coisas na minha memória, numa corrente 2 a 2, organizadas em categorias, eu vou lembrar melhor. Então, a leitura precisa ter essa ordem, a ordem dos assuntos, a ordem de como eu guardo eles. Não vamos conseguir nos aprofundar nisso aqui. De forma bem simples, comece a anotar nos seus livros e comece a fazer o seu próprio resumo do que você leu numa determinada ordem. Tá, qual é o principal ensino deste livro? Bom, o principal ensino deste livro é de como colocar uma vocação intelectual em prática. Beleza. E quais são as pequenas partes que compõem esse principal? Isso é o que você tem que fazer em todos os livros. Agora vamos lá. Vamos passar já para a próxima parte. Nós temos que escolher os livros e nós temos que escolher nos livros. Vamos ver aqui, ó. O que lemos hoje com indiferença surgirá quando for propício e nos fornecerá, sem que sequer percebamos, os pensamentos que serão a fonte da nossa salvação ou da nossa perdição. Vamos reler isso daqui para o nosso contexto. Tudo que você lê forma o teu repertório. O teu repertório, pensa assim, ó, tudo que você pensa, tudo que você fala, a tua cabeça está colhendo do que você guardou. Desculpa meu nariz, desculpa. Então,
Quando você lê, você está juntando o repertório para usar na vida. Isso é muito importante. Isso significa que não adianta ler qualquer coisa. Primeiro que não dá tempo de você ler todos os livros que existem. Publicam-se mais livros em um dia do que nós conseguimos ler a vida inteira. Segundo que nem tudo que é publicado é bom. Da mesma forma que nem tudo que é dito é bom, nem tudo que está no livro é bom, porque o livro é apenas uma forma física de colocar as palavras. Eu não posso falar, mas então eu vou escrever, para que outras pessoas vejam o que eu queria dizer. Então nem tudo que está escrito é bom. Ou seja, eu tenho que escolher os livros. E aí o que ele diz sobre escolher os livros? Frequentar somente a elite dos pensadores. Veja aqui embaixo, ó. Os livros repetem-se, diluem-se ou então se contradizem, o que é outra maneira de se repetirem. O que eu levo na prática na minha vida? Se eu pego um livro e eu logo vejo que ele está me ensinando a mesma coisa que eu já vi em outro, mas só de um outro jeitinho, eu não preciso ler ele, porque ele é uma repetição de outro. Frequentar somente a elite dos pensadores. Qual é a elite dos pensadores? É por isso que eu ensino sempre os meus alunos que você tem que fazer a sua assembleia de vozes. O que é a assembleia de vozes? O grupo de pessoas que eu vou ouvir, de quem eu vou tomar conselhos. E como eu faço minha assembleia de vozes? Eu procuro a elite daquilo que eu quero aprender. Eu sou um engenheiro. Qual a elite daquele assunto da engenharia que eu preciso aprender? Eu sou um advogado. Tá. Qual a elite daquele assunto do direito que eu quero aprender? A elite parece que é um negócio... São os grandes pensadores. Eu quero aprender filosofia. Não tem filosofia sem aprender Aristóteles e Platão. Por quê? Porque eles são dois dos que estão na elite dos pensadores da filosofia. Você tem que fazer essa pergunta e fazer essa lista. É uma lista de nomes. Fulano, 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 fulano. E você vai aprender com estes nomes. E acabou. Então, isso é escolher os livros. Aí nós vamos. Em seguida, você deve escolher nos livros, onde nem tudo tem a mesma importância. Porém, não com a atitude de um juiz. Seja antes para com o autor um irmão na verdade, um amigo, e um amigo inferior. Isso que é muito importante. Pois ao menos sob certos aspectos você o toma por guia. O que tem que acontecer é, você precisa filtrar no próprio livro. Esse livro aqui tem, 200 páginas aqui, né? Olha lá, tem 217 páginas. Cara, não tem 217 páginas de coisas úteis em todos os livros. Tem um monte de coisa aqui que eu poderia ignorar. Por isso que eu grifo, por isso que eu escrevo. Por quê? Porque eu estou selecionando no livro. Vou dar outro exemplo. Eu vou fazer um vídeo sobre esse livro aqui, ó, $1 Million Weekend. Cara, esse livro aqui, ele não precisava de 204 páginas. Ele podia ter 30 páginas. Como eu sei disso? Porque eu li, pô. Só que, conforme eu vou lendo, eu vou vendo o que é inútil. E eu posso... Tem livro que eu posso pular, que eu posso ignorar várias partes. Tem livro que eu posso passar rápido. Tem parte que é rápido, porque eu já sei. Tem parte que é difícil, então eu tenho que ler devagar. Escolher no livro é escolher tanto o que ler, como escolher a forma como que eu tô lendo. Será que eu vou ler rápido? Será que eu vou ler devagar? Pô, ele vai contar uma historinha do dia que ele encontrou um cara. Tá, eu posso passar rápido nessa historinha. Aí ele vai depois me dar uma técnica filosófica complexa. Daí eu tenho que ir devagar, pensar. Tem página que você vai ler em 30 segundos. Tem página que você vai precisar de dias voltando nela. Você vai ler 5 minutos lendo, 10 minutos lendo uma página e ainda vai ter que voltar nela um monte de vezes. Isso é escolher nos livros, é selecionar o que é mais importante e o que é menos importante em cima de um livro. Muito bem. 4 espécies de leitura. Nós vamos usar aqui só essa parte, porque isso pode confundir, ficar olhando demais para isso daqui, e eu vou simplificar para nós, tá? Lê-se para, número 1, ó, se formar e se tornar alguém. Isso significa... O número 1, vamos colocar aqui em cima, ó, é formação humana. O que é formação humana? Formação humana envolve um tanto de filosofia, um tanto de psicologia, são coisas que falam sobre o ser humano. Lê-se em vista de uma tarefa. O que é o número 2? Número 2, ó,
é formação técnica. Eu estou te mostrando as categorias de livro que eu tenho. Olha que coisa. O número 2 é formação técnica. É aquilo que a tua profissão exige. No meu caso, exige livro de leitura, livro de escrita, livro de business, aqui ó, livro de marketing, entendeu? É isso que exige a minha profissão. Lê-se a fim de se exercitar para o trabalho e para o bem. Nós vamos manter isso daqui, não como ele está falando, mas vamos manter isso aqui em formação humana. E por fim, lê-se para se distrair. O que é leitura para se distrair? Literatura clássica. Eu já vou te explicar por que literatura clássica. Por que não é, sei lá, Harry Potter, 50 Tons de Cinza? Porque você vai ver daqui a pouco. Então você tem que ter livros de formação humana, livros de formação técnica e livros de literatura clássica. O que eu leio de manhã? Formação técnica. Por quê? Cabeça fresca. Formação técnica é mais chato. É um negócio mais delicado, que eu tenho que prestar mais atenção. O que eu leio de noite? Quando eu já estou cansado, deitei para dormir. Literatura clássica. Por quê? Porque eu estou leitura de repouso. A mesma que ele chama de ler para se distrair é a leitura de repouso. Mas não é porque é uma leitura de repouso, de distração, que ela também não me edifica. Olha o que ele fala aqui, ó. É uma sabedoria elementar escolher entre 1000 os guias em que se quer assim confiar. Assembleia de Vozes. 3 ou 4 autores que se deve conhecer a fundo para a cultura geral, formação humana. 3 ou 4 outros para a especialidade, formação técnica. E um número semelhante para cada problema que se coloca, ainda formação técnica. É o que basta. Você não precisa estudar com 200 caras. Você pode começar estudando com 3, 4. Começa por isso daí. E agora, a gente vai falar disso, mas ó, quando se trata de descansar, a importância da escolha parece bem menor. Mas, olha o que ele está dizendo. Certas leituras não lhe dão repouso suficiente. Outras repousam no demais, prejudicando o recolhimento que se lhes deve seguir. Outras podem desviá-lo, no sentido etimológico mesmo da palavra, quer dizer, levá-lo para fora do seu caminho. Leitura de repouso não é qualquer leitura. Ela também tem que te edificar. Tenha a inteligência de ler aquilo que, além da utilidade repousante, pode lhe ser útil de outra maneira, ajudando a aperfeiçoar-se, a ornar seu espírito, a ser homem. O que a literatura clássica faz? Qual a diferença dela para literaturas que não são clássicas, vamos dizer assim? É que ali existem verdades universais. Ali existem coisas que você não descobriria sobre você mesmo e sobre o mundo se você não lesse aquilo. Existe uma grande diferença entre eu ler, sei lá, Dom Casmurro e eu ler 50 Tons de Cinza. Por quê? Porque o cara que escreveu Dom Casmurro, ele tem uma capacidade de olhar para a vida muito superior a mim, inclusive, e ao cara que escreveu o outro livro. Por quê? Por diversas razões da vida dele. Ele tem um olhar mais afiado sobre o que importa. Então aquela história, ela não só me distrai, mas ela me ensina. Diferente de muitas outras histórias. Então, eu te recomendo que você leia para descansar de noite literatura clássica. E você vai ver, tem muita gente que acha que é chato, mas não é. É legal pra caramba. Uma hora que você vai lendo e aprendendo e conhecendo aquilo, você vai começando a gostar mais. Agora olha o que ele fala aqui. O contato com os gênios. O contato com os gênios é uma das graças especiais que Deus concede aos pensadores modestos. Cara, cultivar a admiração dos pensadores ilustres e o consequente convívio com eles é o meio não de se tornar aqueles que você honra, mas aquele que você é. E repito, que é este o objetivo avisar e alcançar. Vamos falar sobre isso. Eu tenho que religar minha câmera aqui porque ela tem uma limitação de tempo nela. O contato com os gênios é o seguinte: eu estou me colocando em contato com alguém que é superior a mim, ao menos nessa temática. Eu estou me colocando numa posição de humildade e eu sei que, ao me colocar em contato com esses caras,
o que está acontecendo comigo é que eu estou crescendo graças ao contato com eles. Vou pegar um livrinho aqui que eu já peguei outras vezes e eu sempre me lembro dele, cara, quando eu falo de leitura, que é este livrinho do C.S. Lewis, de como cultivar uma vida de leitura. E olha o que ele mostra aqui. Eu acho muito legal, bem no comecinho, isso aqui é marcante demais. Vamos ver aqui, ó. Ao conseguirmos entender qualquer coisa, rejeitamos os fatos como são para nós e aceitamos os fatos como realmente são. A leitura nos faz isso daqui, ó. Ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações. E isso aprimora o meu olhar. Se eu tiver com os bons mestres, isso melhora a minha forma de interpretar o mundo, de entender as coisas. O contato com grandes nomes me deixa mais inteligente. Por que nós queremos ficar mais inteligentes? Porque a inteligência é o que faz a gente humano. Mais inteligente, a pessoa mais inteligente é capaz de fazer mais coisas. Quem é capaz de fazer mais coisas é capaz de fazer mais o bem. Quem faz mais o bem é mais feliz. É por isso que eu tenho que ficar mais inteligente. Olha só. Nós nos tornamos esses outros eus. Eu me transformo um pouco no autor. Você está me ouvindo aqui. Inclusive, deixa um comentário se você chegou até essa parte. Quero saber quem que continuou no vídeo. E tem mais de 60% das pessoas que me assistem que não são inscritas no canal. Se inscreve no canal aí. É só clicar aí rapidão. Olha só. Você está me ouvindo. Cara, você precisa pensar nisso. Vale a pena me ouvir? Sério? Se você concluir que não, pare de me ouvir, tá tudo certo. Por quê? Porque você vai ficando um pouquinho mais parecido comigo quando me ouve. Todos os livros que eu leio, eu me torno um pouquinho mais parecido com o C.S. Lewis. Eu me torno um pouquinho mais parecido com o Sertiange. Eu me torno um pouquinho mais parecido com os caras que escreveram esse livro, que é mais de um aqui. Eu me torno um pouquinho mais parecido com a Virginia Woolf. Então, a gente se torna um pouco mais parecido com as pessoas com quem convivemos. Nós nos tornamos mais parecidos com os autores dos livros que lemos. E isso é muito importante. Por quê? A literatura proporciona uma entrada para todas essas possibilidades. Possibilidades novas se abrem. Ao ler a grande literatura, eu me torno 1000 homens, e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Isso aqui eu acho bonito, cara. Acho bonito demais. Então, olha isso. O contato com os gênios proporciona-nos como benefício imediato uma elevação. Somente por sua superioridade já nos gratificam, antes mesmo de nos ensinarem algumas coisas. Dão-nos um tom, acostumam-nos ao ar das alturas. Isso é muito interessante, cara. Eu falo, aprendizado não acontece só por ensino, mas acontece também por convivência. Eu acho que meu filho acordou, cara. Eu preciso conviver com você. Se eu convivo com você, eu aprendo mais com você. Então, a convivência ensina tanto quanto o próprio ensino. E eu vou pegando um pouco do teu jeito de falar, do teu jeito de respirar, do teu jeito de olhar para a vida, do teu jeito de pensar. E isso, que não está na palavra, mas está nas entrelinhas, isso impacta muito no nosso comportamento, na nossa vida. O gênio simplifica. O gênio estimula. O gênio nos dá confiança. Eu estava conversando com uma mentorada esses dias. Ela falou, por que algumas pessoas têm confiança na hora de falar e outras não? Porque quem tem repertório, sabe do que está falando, fala com mais confiança. Sabe uma coisa que te dá muito mais confiança? Saber bem do que você está falando. O erro que muita gente comete aqui na internet é querer falar de coisas que não sabe muito bem. Então, por exemplo, eu diversas vezes tentei falar de coisas que eu não sei muito bem. Aí quando eu pego um livro desse, que eu já li, sei lá, umas 15, 20 vezes, quando eu pego leitura, que é um tema que eu já estudei um monte de vezes, eu consigo ficar aqui, cara, eu ficaria horas falando contigo sobre isso e navegando em diversas searas diferentes da leitura. Mas eu não faço. Mas tem temas que eu não posso fazer isso. Sobre leitura, eu sou confiante em falar. Então, a confiança mesma já tem uma força. Você estar em contato com os grandes nomes vai te deixar mais confiante, porque você tem mais confiança no teu repertório. A fonte do meu aprendizado sobre leitura me deixa confiante. A fonte do meu aprendizado sobre, sei lá, política, saúde,
direito. Eu não sou confiante, porque eu não estudei com tanta profundidade assim. Olha o que ele fala. Conciliar em vez de opor. Aqui, nós vamos voltar um pouco naquilo que nós falamos no começo. Uma condição essencial para aproveitar bem as leituras é procurar sempre conciliar seus autores em vez de contrapô-los. O que interessa não são os pensamentos, mas as verdades. Não são os combates entre os homens, mas sua obra e o que dela permanece. Isso acontece demais aqui na internet. Isso daqui que você está falando, o outro fulano já disse, ou o outro fulano falou o contrário. Dane-se, você tem que pegar o que importa. Você tem que olhar e falar, tá, o que disso é útil para mim? Toma posse disso que é útil, usa na tua vida e pronto. É assim que nós temos que encarar a coisa. Veja, não tem nada original. Eu não venho aqui criar nada original. Eu estou usando o livro para te ensinar as coisas. Tá vendo? Eu não estou tentando ser original. Eu também não estou tentando criar contraposições. Eu estou tentando te dar novas informações que são úteis para a tua vida. É assim que você deve olhar para o aprendizado. E se você é uma pessoa que, assim como eu, se propõe a ensinar, a fazer conteúdo, se você também está aqui na internet trabalhando, você tem que olhar dessa mesma forma. Diga-se de passagem, você vai gostar muito de conhecer um lugar que eu criei para você se desenvolver e crescer na internet, construir o seu One Person Business. O link está na descrição. É algo novo, é um marco no mercado digital brasileiro, eu te garanto. Clica aqui para conhecer, você vai ver. Eu tô te dando uma forma de fazer negócio na internet em que você cresce e você faz o bem ao mesmo tempo, além de pensar no dinheiro. Não é só sobre dinheiro, é sobre fazer sentido na sua vida. Agora vamos continuar aqui, ó. No fundo, se soubermos utilizá-los, os grandes homens permitem que nos comuniquemos com as mesmas verdades essenciais. Quanto mais eu estudo, essa é uma coisa que qualquer um que estuda vai perceber. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei muitas coisas. Mas também, mais próximo de falar a verdade eu chego. Não é que eu estou mentindo, eu ganho mais facetas de um mesmo elemento. É como se falar dessa xícara, na primeira vez que eu vejo ela, eu vou falar de um jeito. Mas se eu estudar a cerâmica, se eu entender como ela é feita, se eu entender o processo do calor que faz essa forma, eu consigo falar melhor. Então a verdade que eu trago, ela é mais enriquecida. O estudar faz isso. Se você se convencer a todos os dias, entrar em contato com os grandes homens e mulheres da humanidade, você vai aprimorar a verdade que você leva. Você vai falar ela com mais detalhes, com mais riqueza, e você vai ajudar mais as pessoas que estão te ouvindo. Nós vamos acabar o capítulo da leitura aqui agora, hein? Nós estamos chegando no final já. Ó, se você está aqui até agora é porque você está interessado em aprender mesmo. Parabéns. Apropriar-se e viver. Já vamos partir daqui, ó. Eu quero me apropriar. Eu quero tomar posse do que eu estou lendo. Eu não quero ficar num joguinho da crítica, entendeu? Tu quer ser um crítico literário? Beleza, essa é uma outra questão. Agora, eu estou tentando te mostrar a leitura para mudar a sua vida, para te ajudar a viver melhor. Uma última e capital indicação impõe-se às leituras. O leitor, embora deva de certa forma ser passivo, então eu tenho que estar aqui aberto a receber isso daqui. Isso que ele está dizendo como ser passivo. A leitura é uma atividade ativa, diga-se de passagem. Eu anoto, eu penso, eu escrevo, eu faço pergunta, eu coloco minhas ideias no papel, eu faço um pouco de um índice. Então, isso daqui, a leitura, ela é ativa. Mas eu entro nessa posição de, eu estou aqui para ouvir este cara. O leitor, embora deva de certa forma ser passivo, a fim de abrir-se à verdade e não impedir o seu império, deve também reagir à leitura, para apropriar-se do que lê e ir compondo assim sua alma. Olha que bonito. Eu vou compondo a minha alma. A leitura, ela me dá conhecimento. O conhecimento não é só material, não é físico. Ele compõe a minha alma, que é onde a gente fica mais feliz, cara. Lemos para pensar, adquirimos riquezas para utilizá-las, alimentamo-nos para viver. Lemos para pensar. Engraçado, né? Lemos para pensar. Isso me faz pensar. Aqui nesse livro, que é um livro de marketing, ele fala assim, ó: pensar sobre pensar
é o tipo mais importante de pensamento. Eu pensar sobre pensar é o mais importante. Nós temos que pensar o que nos faz humanos. Por quê? Pensar nos ajuda a criar. E criar é o que nos torna humanos. Nós estamos aqui para co-criar. Então, eu estou criando um conteúdo, certo? Você vê que não é um conteúdo que eu estou tirando 100% da minha cabeça. Eu estou usando outra pessoa para me ajudar a criar. Isso é o que enriquece a vida dos outros. Aquele que está sempre aprendendo pode não se instruir jamais, caso não transforme em sua própria substância o que aprendeu nos seus dóceis convívios. Aqui é muito importante. Santo Agostinho disse: um homem está para o ensinamento como o agricultor está para a árvore. Eu tenho que regar, eu tenho que cuidar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que eu leio e eu tenho que colocar isso em confronto com o que eu vejo, com a realidade. A fonte do saber não está nos livros, está na realidade e no pensamento. Nós vamos entender isso aqui, só vamos terminar de ler. O principal benefício da leitura, aliás, pelo menos das grandes obras, não é adquirir verdades esparsas, mas o aumento da nossa sabedoria. Nós vamos utilizar um pouco mal a palavra sabedoria aqui, mas vai nos ajudar a entender o que eu quero explicar, tá? O primeiro passo é adquirir conhecimento. Só que esse conhecimento, ele precisa de alguma forma mudar a minha ação. Então, tem livros que eu vou colocar em prática imediatamente. Então, por exemplo, imagine que ele fala assim, você tem que ler 15 minutos por dia. Tá, isso aqui é uma prática concreta. Mas tem partes que elas são meio filosóficas, tá vendo? É meio teórico demais. O que elas têm que fazer? Elas têm que passar por um processo de meditação para eu entender como que isso pode se tornar uma ação na minha vida. Então ele fala, você precisa conviver com os grandes autores. Tá, eu tenho que pensar sobre isso. Para eu entender, como eu posso transformar isso em ação na minha vida? Então, como eu posso usar essa coisa teórica do livro de filosofia, do livro de história, e eu mudar o meu comportamento? Uma vez que você muda a sua ação, que é o comportamento, você vai mudar o resultado. Então, se eu só mudar o jeito de falar, eu li um livro, eu vi que o jeito que o cara escreve é doce, é gostoso de ouvir, é tranquilo, me pacifica. E se eu falar desse jeito com a minha esposa? E daí, de repente, eu começo a falar assim com a minha esposa e o casamento começa a ficar melhor. Ela começa a ver que eu estou melhorando, ela começa a me amar mais, eu passo a amar mais ela, eu melhoro o meu casamento. O resultado mudou. Só que o resultado, ele é consequência de uma ação, que é consequência de um conhecimento e que muitas vezes tem que passar por uma meditação. Então, isso é o que ele está dizendo aqui. O que é? Vamos usar, de certa forma, meio mal a palavra, tá? O que é essa sabedoria? A sabedoria é isso. Eu peguei o conhecimento e a minha ação passa a gerar um bem maior. Então o resultado, eu vou deixar assim, parece que está errado, mas a gente vai entender, ele é mais bom. Ele faz mais o bem. Entendeu? Vou botar melhor, ele é mais bom, é francês, ele é melhor, mas é de fazer mais o bem. Então o bem que eu estou gerando agora é maior. Então, por exemplo, nesse vídeo, eu estou tentando gerar um bem maior do que no vídeo que eu gravei semana passada, do que no vídeo que eu gravei no ano passado, do que no vídeo que eu gravei em 2018. O meu objetivo é que o resultado de um mesmo vídeo que eu gravo, não o mesmo vídeo, cada vídeo é um vídeo, mas a mesma ação, gravar um vídeo. Hoje, que eu já estou no total da minha história, com mais de 800 vídeos gravados no YouTube, só de 1º de fevereiro de 2024 até hoje, que é 21 de março de 2025, com 200, esse é o vídeo número 280. 280 vídeos depois, eu espero que o resultado seja mais bom, que ele esteja fazendo mais o bem. Como que eu... Isso é adquirir sabedoria nesse sentido que eu estou usando aqui. Então, o seu trabalho, para você viver do seu conhecimento, seja em qual área for, criando conteúdo na internet igual eu, seja fazendo outra coisa, é esse. Eu adquiro conhecimento, mas eu preciso descobrir que comportamento na minha vida muda. E mudar um comportamento não é só mudar a categoria, não vou mais gravar vídeo, eu vou escrever livro. Não. É como eu gravo o vídeo melhor, como eu falo melhor, como eu coloco algo melhor no vídeo.
É tipo assim, ó, vamos usar um negócio bobo. Como eu lavo melhor a louça. Como que o prato sai mais brilhante. Como, além de sair limpo, ele seca mais... Tu entendeu? Tu tá aprimorando as mesmas ações e tá colocando ações melhores com o passar do tempo. Agora nós estamos chegando no final do capítulo aqui, ó. Em uma produção verdadeiramente pessoal, o que é todos nós queremos fazer isso no fundo? Ter uma vida pessoal, a nossa vida. A minha vida não pode ser igual a do fulano, que é igual a do fulano, que é igual... Isso é um erro que nos entristece. A gente fica vazio. A gente está tentando imitar a vida dos outros. Nós temos que descobrir qual é a nossa própria vida. A gente quer ser rico igual aos outros, forte igual aos outros, bonito igual aos outros, inteligente igual... Tá. Mas e a tua vida? O que você realmente quer para você? Que não é só porque o fulano é assim. Em uma produção verdadeiramente pessoal, a leitura serve apenas para estimular, para nutrir nosso próprio ser, e não nossas páginas. Há nisso um sentido novo do que eu dizia há pouco. Encontrar nos livros o que não está lá. Entradas para penetrar em novos domínios. Calma, vamos terminar. Tenho o dever de ser eu mesmo. Para que repetir um outro? O que eu acabei de falar. Lendo, não devemos ir até os nossos mestres, mas partir deles. Cara, isso aqui é muito bom. Uma obra é um berço, não um túmulo. Cara, isso é muito bom. Vamos lá. Quando alguém fala apenas do que leu, não é lido por ninguém. Se esse vídeo fosse só eu lendo o livro e só repetindo o que está aqui, e não trazendo a minha própria visão, e não trazendo o meu próprio jeito, e não trazendo as minhas próprias ideias, em algum momento eu passaria a me sentir vazio. Então, eu parto do livro, eu também não estou tentando descrever, te explicar todo o livro. Não é esse o meu papel aqui. Eu quero usar este livro que eu já li inúmeras vezes, eu quero trazer isso que eu aprendi com ele e tentar te dar um caminho prático do que eu percebi na minha vida. Então nós vamos amarrar isso com uma conversa bem concreta agora, com algo bem prático. O que você deve fazer a partir de agora? Primeira coisa, incluir esses 15 minutos de leitura de manhã, 15 minutos à noite, e ir aumentando 15 minutos até você estar lendo 1 hora de manhã, 1 hora à noite, ao longo dos próximos meses, sem pressa de construir o hábito. Segunda coisa, você deve ler pouco no primeiro sentido de calma, não tenha pressa de ler, não precisa ler rápido, não precisa ler um monte de livro. E no segundo sentido de selecione primeiro poucos nomes. Não vai ler, vou ler 20 autores, não, seleciona 3, 4. Começa por isso. Isso é começar a ler pouco. Terceira coisa, pense nessas 3 categorias de leitura. A formação humana, o que vai me deixar como um todo um ser humano melhor. A formação técnica, o que me deixa melhor na minha profissão, porque é o meu dever de estado de vida ficar melhor na minha profissão. E terceiro, a literatura clássica, as histórias que vão enriquecer as possibilidades de vida que eu enxergo. Muito do que a gente não consegue fazer é porque a gente não consegue ver a possibilidade de vida. E nós não vemos a possibilidade de vida porque faltam outras histórias para nos inspirar. Só que não são outras biografias só. A literatura é a história que é de mentirinha, mas é de verdade. Aquele personagem, ele representa quase que um arquétipo humano, ele representa algo universal de nós, humanos. Então eu passo a enxergar novas formas de poder levar a vida. Quarto ponto, e aí eu vou adicionar isso aqui. Inclua no seu dia a dia, 15 minutos de leitura, 15 minutos da noite, agora inclua uns 15 minutinhos pelo menos para você pensar sobre o que leu e começar a maturar a sua leitura. Tá, eu li isso aqui uma vez, eu vou reler, eu vou pensar como que isso aqui se dá na prática, como eu posso fazer isso, o que será que isso quer dizer, eu vou perguntar para alguém que sabe mais do que eu vou perguntar para o meu professor, eu vou investigar o livro. Inclua este hábito de 15, 20 minutos que seja, você falar sobre o livro com alguém, você tentar explicar ele para alguém, você tentar perguntar para alguém que sabe mais do que você sobre o assunto, se você entendeu certo, confirmar o que você estudou. Isso vai te ajudar a começar a se apropriar muito mais. E aí a última coisa que eu quero te passar é esse trabalho de vir aqui e falar, talvez não seja para todos. Mas se você tem uma sensação de que é para você,
comece a tentar falar daquilo que você domina para as pessoas. Não tenta falar do que você agora está descobrindo. Não, começa a tentar ensinar o que você já domina para alguém. Porque você vai começar a perceber uma nova faceta da tua vida. Desde que eu comecei a ensinar as coisas que eu sei, eu comecei a descobrir um novo lado da minha vida que eu não conhecia antes. E isso vai te ajudar não só a aprender melhor, mas vai te ajudar a fazer mais o bem. Porque se eu ensino outra pessoa genuinamente para ver ela conseguir avançar naquilo que eu estou ensinando, eu estou começando a aumentar o bem que eu estou fazendo. Isso vai me deixando mais feliz. Se você gostou de tudo isso daqui, comenta aí, me fala se você gostou. Se inscreve no canal, claro, mas eu quero ouvir se você quer ver mais vídeos assim, em que eu fico aqui andando, às vezes andando um pouco em círculo. Tem gente que não gosta disso, que acha isso prolixo. Eu não acho, eu acho que você quer andar em círculo, num círculo necessário para a gente entender. Deixa um comentário, eu vou gostar de saber que você está aqui e se você gostou deste vídeo. Tamo junto.